A biblioteca virtual do estudante de língua portuguesa BibVirt apresenta Categorias Literárias. Idealização de Ana Paula Leite de Camargo e Isabel Pereira dos Santos. Apoio Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Olá, continuaremos nossa entrevista com o professor Marcos Sagatio. Professor, e o Barroco, como é que fica? Bom, o Barroco é o período que vem na sequência aí, né, pós-classicismo. O Barroco é um período que se caracteriza por... se a gente fosse sintetizar, né, seria o período do que a gente pode dizer a literatura do antigo regime, ou seja, a literatura em que o poder se centra nas mãos da igreja e da nobreza. É uma literatura que tem um caráter religioso, isso é muito bem marcado, né? Ela traz muito a questão do conflito de duas visões de mundo, a teocêntrica e a antropocêntrica, quer dizer, o homem mau saiu da Idade Média, né, dentro de valores teocêntricos, passou para o Renascimento, passa a abraçar valores antropocêntricos, e o Barroco seria o momento em que essas duas visões elas entram efetivamente em conflito, gerando esse conflito entre essas duas visões de mundo, né, a fé e a razão, a matéria e o espírito, que vamos dizer assim, o material, a matéria-prima principal para a literatura barroca. Nós temos dois autores de destaque do Barroco em língua portuguesa, que vale a pena lembrar. Um é o Gregório de Matos, que foi o primeiro poeta, vamos dizer assim, brasileiro mesmo, né? 100% brasileiro, baiano Gregório de Matos. Está relacionado diretamente à questão da cultura da cana-de-açúcar no Brasil, no Nordeste. Era filho de grandes proprietários de terra. A poesia do Gregório de Matos é importante porque ela, além de estar relacionada diretamente a temas do barroco europeu, como eu disse, os conflitos, né? Quando a lírica é amorosa, é a questão do amor como pecado, o amor como desejo, quando tem a lírica religiosa, perdão, pecado. E também, como eu disse, além disso, tem a grande inovação do barroco, que é a sátira, né? O Gregório de Matos foi conhecido como Boca do Inferno, porque quando ele abria a boca, né, o inferno saía de dentro. Poesia de caráter erótico, né? Poesia com uma linguagem bem carregada, bem pesada, mas que, do ponto de vista literário, é de uma qualidade ímpar. Além do Gregório de Matos, nós temos o padre Antônio Vieira, português, que, apesar de português, passou a maior parte da sua vida aqui no Brasil. Nós não podemos esquecer que esse momento é o contexto histórico da Contra-Reforma, quando a Igreja Católica efetivamente tenta impedir o avanço das religiões protestantes. O Antônio Vieira vem para o Brasil e se destaca pelos seus sermões. É um texto de caráter didático, mas tem um fundo religioso, né? Era um tipo de texto que era utilizado nas igrejas, reuniões, que tinha o intuito de converter os ouvintes à fé católica. Embora ele tenha essa temática, ele não deixa de ter o seu valor literário. O Antônio Vieira foi o maior orador da língua portuguesa, né? Um homem que tinha o dom da palavra, um homem que subia ao púlpito, né? Que era aquelas reentrâncias que você tem nas igrejas naquela época, onde o padre ficava numa posição mais alta e podia fazer seus sermões, e passava às vezes horas falando, e as pessoas todas lá ouviam, conseguiam ouvi-lo e admiravam, porque seus sermões realmente são, ao lado da obra do Gregório de Matos no Barroco, como eu disse, são textos fundamentais da nossa literatura. Até o nosso próximo programa. A BibVirt apresentou Categorias Literárias. Apresentação, Sueli Lopes e Ana Paula Leite de Camargo. Seleção de textos, Sueli Lopes e Maria José Machado. Trilha sonora, André Luiz Santos. Sonoplastia, Wagner de Paula. Agradecimentos ao Estúdio Multimeios do CCE da USP. Apoio, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo.